E aí, meu irmão, minha irmã, já chega assim com o dedinho, ó. Mais um dia, mais uma oportunidade. Isso não é natural. Deus confia em você. O natural dessa carne sua chama morte. O natural dessa carne sua chama morte. Então, se você tem vida, é porque veio do Senhor. Se você soubesse disso aí só, você já ia começar todo dia agradecendo e glorificando a Deus. Porque você tem muito motivo para agradecer e glorificar a Deus. Hoje a gente vai entender um pouco mais do Evangelho. Mais um dia aqui. Ontem a gente Ontem a gente já deu uma explanada no Evangelho, já o suficiente. O objetivo ontem da primeira aula do Evangelho era te mostrar que você não conhece tudo do Evangelho e te mostrar que o Evangelho não é Deus te ama. O Evangelho não é Deus te ama. O Evangelho, o dono do Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é a pessoa de Jesus e o pai do Evangelho aqui, do ensinamento dele, chama Paulo. E Paulo nos ensinou ontem que o Evangelho não é Deus te ama. O Evangelho é você é pecador, você é sujo, você não vale nada. Inclusive em Apocalipse, a gente vai ler Apocalipse. E Apocalipse fala assim, ó, que quando as pessoas forem castigar, quando as pessoas forem condenadas, no último dia, no tribunal que vai ter um tribunal. Quando as pessoas forem condenadas, elas vão dobrar o joelho e vão glorificar a Deus por ter mandado elas para o inferno. Não, presta atenção, vou repetir para você. No tribunal que está em Apocalipse, quando as pessoas forem condenadas, tá lá em Apocalipse, é só você ler, não acredita em mim não, vai lá em Apocalipse. As pessoas vão ser condenadas, ó, você vai passar a eternidade no inferno, essa é a sua condenação. O livro de Apocalipse fala que as pessoas vão dobrar o joelho e glorificar a Deus porque Ele é justo e a condenação delas é justa. Como assim, Thales? Como é que é possível isso acontecer? Hoje você vai no tribunal, o juiz bate o martelo lá, condenando a pessoa, ela fica em estado de choque, ela não aceita, mas no tribunal de Deus não, amigo. No tribunal de Deus ele vai abrir todos os livros. O que são os livros? Essa mente sua. Não é Deus que vai te julgar, não tem um livro com um anjo escrevendo no céu, não. O livro está na sua cabeça, você mesmo vai se condenar. Você mesmo vai ver todos os panoramas. Se você for no Brasil, tem um cara que ele é best-seller aí no Brasil, que ele chama Augusto Cury. O Augusto Cury tem justamente essa teoria aqui da cabeça, da criação das memórias. Quando você chegar no céu, todas essas memórias estão muito bem guardadas, elas são como um livro. E você vai chegar no céu, no último dia vai ter um tribunal, as suas memórias vão se abrir, vai lançar um vídeo na sua frente. Tudo aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que você fez de certo, as suas verdadeiras intenções por trás daquilo que você fez. Uma coisa é você ajudar o mendigo, outra coisa é você ajudar ele para aparecer. Tem várias coisas aqui, inclusive tem dois tribunais no céu. Tem o tribunal, esse aí que eu estou falando, e tem o tribunal dos santos. O tribunal dos salvos vai ser julgado suas obras. Tem gente fazendo coisa certa da maneira errada. E aí quando passar nesse tribunal vai sair lá, é palha. O que é palha? Você fez o certo, mas da maneira errada. Você fez para aparecer, você fez por causa de algum outro motivo. Vai sair julgando a sua obra, vai ver que é palha. Agora tem obra pequena que vai ter feito lá, vai sair do outro lado do ouro. Quer que eu te mostre na Bíblia uma, por exemplo? A mulher que colocou as moedinhas na aljava lá desse depositório. Então ela vai lá, coloca a moeda, ela foi a que depositou menos financeiramente. A obra dela ali era, você olha e fala, não, isso aí é palha, foi pouco dinheiro, foi só algumas moedinhas. Os outros colocou muito dinheiro lá naquele depósito. E Jesus olha e fala, não, esses outros aí, a obra deles não é de ouro não, porque eles deram do que sobrou. Mas essa mulher pobre deu tudo que ela tinha. Ela não entregou dízimo, ela entregou honra. Ela não entregou oferta, ela entregou honra no altar de Deus. Também tem outro exemplo de Jesus chega na casa dos fariseus lá, os caras não lavam os pés dele. Era uma tradição da época lavar os pés das pessoas. Então eles deram comida para Jesus, eles fizeram um banquete para Jesus, eles deram uma casa quente para Jesus, mas Jesus olhou para essas obras e falou, isso aí é só palha. Aí veio uma mulher que pegou tudo que ela tinha, derramou nos pés dele, chorou nos pés dele, lavou os pés dele com cabelo. E aí
caras falam assim, se ele soubesse quem é essa aí, ele não tava deixando fazer isso, se ele fosse profeta de verdade. Só que a mulher tava entregando uma obra que era ouro, e aqueles caras que entregaram muito, na verdade, estavam entregando uma obra que era palha. Então vai ter tribunal no céu. Assim que você chegar lá, vai ter tribunal. E é disso que a gente vai falar. O evangelho vai falar exatamente desse tribunal. E a gente vai começar a entender mais o evangelho aqui. Então, quando chegar naquele dia, o tribunal vai abrir os livros. Começou o tribunal, você mesmo vai se condenar. É você, não é Deus que vai te condenar. A lei de Deus vai te condenar, porque Deus estabeleceu a lei. Mas quem vai falar, eu sou culpado, não é Deus. Deus não vai falar se é culpado. Você acredita nisso? Eu lembro de um cara que é espírita. Esse cara é uma pessoa que eu amo muito. Ele é espírita e ele vivia falando comigo, Deus não vai te condenar, você mesmo vai se condenar. E eu sempre concordei com ele. Ah tá, mas ele é espírita. E daí? O que tem? Ele tá certo nesse aspecto. E nós vamos bater em outros pontos aqui do espiritismo também, porque eu amava debater com ele, mano. É muito massa quando você entende da Bíblia e vai conversar com uma pessoa. Eu entendo mais do espiritismo do que ele. Porque eu estudo essas coisas, mano. Eu amo essas coisas. É interessante você saber, porque as pessoas estão sempre enganadas. Às vezes ele virou espírita só por causa de uma coisa que tem lá que agrada a ele. Ele virou muçulmano, mas nem entende. Talvez nunca leu o Alcorão. Eu já li algumas coisas do Alcorão. Às vezes eu conheço mais do Alcorão do que o próprio muçulmano. Então você tem esse chamado. Paulo fazia isso. Paulo entendia das coisas para poder debater. Inclusive ele chegou numa religião lá estranha, aí tinha vários deuses, e começou a ver os deuses estudar, e tinha um deus lá que chamava Deus Desconhecido. Aí falou, achei. Aí ele entrou na religião dos caras, apresentou um deus que eles não sabiam nada dele e colocou, esse aqui é o Deus vivo. E ali ele evangelizou as pessoas. Então no espiritismo, esse cara ficava falando comigo, ninguém vai te condenar, é você meio que se condena. E é verdade, é só você ler Augusto Cury, tem as criações da memória, as memórias são os livros. Quando você chegar no céu, os livros que vão se abrir, as suas memórias que estão armazenadas, você mesmo vai se condenar, você vai chegar nessa conclusão. Quando sair o decreto condenado, você vai dobrar o joelho e vai adorar a Deus e glorificar a Deus porque ele está te mandando para o inferno. Está na Bíblia, é Apocalipse. Então, vamos olhar hoje para o Evangelho de uma forma mais panorâmica. Ontem a gente olhou com essa condenação. Qualquer pessoa que olhar para si mesmo com um pouco de humildade, ele vai chegar na conclusão. Tá tudo lascado, não tem jeito para mim. O problema chama o quê? Orgulho e vitimismo. Adão, por que você comeu da maçã? Ah, não fui eu, Deus. Imagina, eu, Adão, o Senhor me criou perfeito. O problema foi você que me deu essa mulher aqui. Então a culpa não é minha, Deus. A culpa é sua que me deu essa mulher. Ah, é? Ô Eva, por que você comeu a maçã? Eu, Deus, Eva, eu sou tão perfeita. Imagina, o Senhor me criou perfeita. A culpa não é minha, a culpa é sua, Deus. Que criou essa serpente aí e deixou ela me enganar. E você continua igual Adão e Eva. Não, eu não sou pecador. Eu sou pastor. Imagina, tá? Eu sou pastor. Mas ontem eu comecei a live, eu vou começar aqui de novo. É impossível abrir essa live sem ter pecado. Tá, mas é 7h15 da manhã, você já pecou? Já pequei, mano. Já errei demais. Ah, Thales, é impossível, seu pastor, hoje é domingo, hoje os pastores vão tudo subir para pregar. É impossível um pastor subir para pregar sem ter pecado naquele mesmo dia. Não, tá, mas aqui nós fez vigília, o pastor subiu no púlpito, era 5 horas da manhã, ele pecou. É impossível. Inclusive, uma das coisas que eu te falo, se o cara não assumir que é pecador, seu pastor sai correndo dele. Porque Tiago falou que esse é o pior tipo. O que fala que não tem pecado, só de falar e já está pecando. Então, qual que é o problema do pecado? Você está tão imerso nele, tão submerso nele, que você não dá conta de entender as gravidades dele. E essas lives da agora é para você entender a gravidade disso aí. Como assim, Thales? Presta atenção. Quantas vezes Eva pecou? Quantas vezes Adão pecou para sair do paraíso? Você sabe me responder? Foi 3? Foi 4? Adão e Eva pecou 5 vezes para sair do paraíso? Um pecado. Um pecado foi suficiente para tirar Adão e Eva do paraíso? Não.
Um pecado foi suficiente para destruir a terra inteira. Um pecado foi suficiente para destruir a humanidade inteira. Você não está entendendo? Um pecado que aconteceu ali, Adão caiu, a raça humana inteira foi destruída, os animais começaram a lutar um contra o outro, a natureza inteira começou a criar espinhos, a plantação ficou tudo difícil, os cosmos, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, foi tudo afetado por causa de quantos pecados? Por causa de um pecado. Só que o que acontece? Você peca no falar, você peca no pensar. Antigamente os caras achavam, não, eu só vou ser homicida se eu for ali dar um tiro no outro. Não, eu só vou ser um adúltero se eu for lá e transar com aquela mulher. Aí Jesus falou, não, gente, o pecado é mais profundo que isso aí. O pecado nem é do lado de fora. Olha o que Jesus falou. O pecado não é do lado de fora. O pecado acontece na sua mente. Aí o irmão de Jesus explica isso. A concupiscência da carne. Só você ler Tiago. Calma que nós já vamos ler o versículo de hoje, que nós vamos basear nele para a gente explanar o evangelho na visão panorâmica. Eu só preciso que você entenda mais uma vez. Você não sabe tudo do evangelho. O evangelho é profundo demais para você falar que sabe tudo dele. O evangelho não é Jesus te ama. O evangelho é você reconhecendo que você é pecador. Enquanto isso não acontecer, você nem acessou o evangelho. Não tem como acessar o evangelho sem reconhecer a sujeira que está dentro de você. E o que é o problema para você não reconhecer isso? O fruto daquela maçã, que era o conhecimento do bem e do mal. Hoje você acha que conhecimento é bom, conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro. Tem muita gente que tem mais conhecimento que eu, não faz nem 10 mil euros. Tem muita gente que tem mais conhecimento que eu falo, faz 300, vamos fazer 300 mil esse mês? É impossível fazer 300 mil, só se a gente roubar. Tem mais conhecimento, mas não tem a prática de conhecimento, não é tão poderoso assim. Inclusive o poder que estava lá era conhecimento do bem e do mal. Então você acha que conhecimento é uma coisa que você não sabe. Tem várias coisas que já estão definidas na sua cabeça que na verdade são mentira. Inclusive eu gasto, se você quiser, você vai no link do TikTok. No segundo link lá tá YouTube, você entra no YouTube, tá lá várias playlists. Entra lá, playlist da consciência. Eu vou te mostrar que até você... O pensamento que você tem sobre você é mentira. Você está vivendo várias mentiras na sua vida acreditando que é verdade. Jesus fala assim, quando você conhecer a verdade, aí a verdade vai te libertar. Por exemplo, reino de Deus. Você acha que o reino de Deus é a Jerusalém que está lá no céu? Não é. Jesus falou, reino de Deus, quando alguém falar que está ali ou está aqui, não acredita, porque o reino de Deus está dentro de você. Então o reino de Deus não é um tempo no futuro, não é quando a Jerusalém descer. E aí quando você entender o que é o reino de Deus, quando você entender quem é você de verdade, quando você entender quem é esse personagem, aí dinheiro, você acha que você fica preocupado demais com dinheiro, você nem sabe que dinheiro é só resultado. A verdadeira coisa que está na riqueza, que é tudo que o dinheiro não pode comprar, e prosperidade, que é natural. Aí você não entendeu nada disso, vive correndo atrás do dinheiro, não sabe quem você é, não conhece sua identidade, não sabe das missões, que são a coisa mais simples, a missão é universal. A minha missão é a mesma que a sua, que é a mesma de Jesus, que é a mesma de Paulo, que é tudo igual. Nem as missões você sabe. E aí você fica perdido no propósito e está perdido sua vida. Por que sua vida está perdida? Porque você achou ela. Você acha que sua vida é essas coisas, esses conhecimentos que você agarrou nele. Quando você abrir mão desses conhecimentos e for para o mundo real da verdade, entender o que significa as coisas de verdade, aí acabou seus problemas. Aí você acredita que tem como acabar os problemas? Por zero. Quando você tem um problema, significa que você está no mundo imaginário, mano. Nossa, isso é profundo demais. Quando Jesus me revelou isso, eu paguei 10 mil euros para entrar na mentoria de um cara. Aí paguei esses 10 mil euros, entrei, ele me mostrou que tem um personagem aqui. Aí eu falei, nossa, foi a primeira vez que eu enxerguei o personagem. Então eu não sou isso aí, eu não sou esse... Dá para modificar isso aí? Eu não sabia. Aí modifiquei, na hora eu ganhava o quê? Nós ganhava na época, eu e minha esposa junto, uns 10 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros por mês. Nós passou de vender 70 mil por mês, nós passou para vender 300, 400, só porque a gente enxergou um personagem, começou a destruir coisa. Aí depois Deus foi e olhou para mim e falou, não estou satisfeito com isso aí, tá? Espera aí. Aí Deus pegou uma flecha lá do céu, aí sem eu pagar dinheiro nenhum, mano, não gastou dinheiro. Deus me deu de graça, ele fez assim,
pá, explodiu o personagem. Aí Jesus falou assim, ó, quem é que pega a luz e coloca debaixo da mesa? A mesa é o personagem. Antes ele pega a luz e coloca em cima da casa. Aí Jesus veio lá do céu, tirou a mesa, pegou a luz aqui, colocou em cima, eu vou ter que começar a ler a Bíblia tudo de novo. Inclusive, vocês estão vendo live aí de eu falando da Bíblia, porque eu estou estudando tudo de novo. Porque ele me deu um despertar tão forte sobre o mundo real que acabou todos os problemas. Acabou, tá? Você não tem problema? Não, os problemas estão aí, mas os problemas não é meu. Os problemas é do meu personagem. Os problemas é do meu relacionamento lá, da minha esposa comigo. Os problemas é de tudo, mesmo de quem eu sou de verdade. Aí você fica um pouco perdido ouvindo isso aí. Tá tudo bem, é normal. Eu tô falando de coisas profundas. Eu gastei 15 lives para explicar isso aqui que eu acabei de falar. Aí você tem que entrar aqui, link do TikTok, vai no YouTube, playlist da consciência, tem 15 lives lá descendo de escadinha para você entender o que eu acabei de falar. Só que eu prometi uma coisa para vocês, inclusive estou fazendo isso aqui no Evangelho. Eu comecei ontem na escadinha menor, hoje eu estou descendo um pouquinho mais a escadinha, mas eu não vou deixar de ser profundo por causa que você é raso. Não vou deixar. Você vai ter que ficar repetindo a live, você vai ter que ficar me ouvindo de novo, reler de novo, fica até o final da live você fazer perguntas, mas eu vou ir cada vez mais profundo, e o Evangelho é uma coisa que eu gosto demais de descer, e nós vamos descer aqui, ó. Qual que é o último nível do Evangelho, Thales? O último nível do Evangelho é quando você não precisa mais de Deus. Ai, doeu, né? Seu religioso dentro do ser fez igual o meu. Quem me contou isso aqui foi Jesus, mano. Quando Jesus me contou essa frase, eu fiquei mais de 15 minutos debatendo com ele, porque eu não acreditava nessa frase. Ele me provou na Bíblia, ele me provou na metafísica, ele me provou na base lógica linguística, na base lógica natural. Ele teve que me provar em pelo menos 4 frentes para me chegar aqui e falar isso com você. Taz, explica? Não vou explicar. Primeiro vamos explicar aqui as escadinhas. Qual que é a escada de hoje, Taz? Você vai abrir aí, ó, tá na Bíblia. Em Hebreus 9, 27. Vamos lá abrir aqui, ó. Hebreus 9, 27. Vou abrir a Bíblia online aqui, ó. Hebreus 9, 27. Ainda não abriu aqui, mas está escrito assim, ó. A todo homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o tribunal. Lembra que eu falei que nós ia bater aqui no espírita? Não é bater no sentido mal, tá? É confrontar com a palavra. Afrontar, você não afronta nem um cachorro, irmão. Escuta aqui. Afrontar é quando você vai para denegrir. É quando você vai com coisa maldosa. Confrontar não. Confrontar é sobre crescimento. Confrontar, você tem que confrontar a palavra de Deus. Você tem que confrontar Jesus. Você tem que confrontar Deus. Você tem que confrontar o Espírito Santo. Quanto mais uma religião chamada Espiritismo. Então vamos lá, ó. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Almeida Revista Corrigida. Vamos colocar outra versão aqui para a gente ter 2 versões. Essa vez agora não vou usar o telemóvel, vamos na Bíblia aqui, que aí tem, não, no computador tem como colocar mais de uma versão. Então nós vamos usar aqui, ó, Almeida Revista Corrigida, eu gosto dela. ARC. Lá está escrito assim, ó, está ordenado a todo homem morrer uma vez. Morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Tá, se você entrar nas lives da consciência, tem uma live lá que chama assim, ó, Deus não existe. O que é Deus não existe? Existe o absoluto, existe a não forma, o absoluto é a essência de Deus que a gente mais dá conta de chegar. Tem coisa antes do absoluto? Com certeza, irmão. Tem coisa antes do absoluto que eu não dou conta nem de arranhar, eu só cheguei até o absoluto. Então Deus é absoluto. Deus se manifesta através da não forma, e a forma é tudo que existe, tudo que foi criado. Quando você fala que Deus existe, você está diminuindo Deus, você está colocando Deus numa caixinha. Quando você fala, eu acredito em Deus, você não acredita em Deus de verdade. Quem é você para acreditar em Deus? É a mesma coisa de uma formiguinha. Adão tinha 6 metros de altura. Imagina uma formiguinha do tamanho que você conhece, perto de uma árvore de 6 metros chamada Adão, olhando para ele, eu acredito no ser, Adão. Mano, quem é o ser, formiguinha? Adão olhando, ô, formiguinha, eu que acredito no ser, vai lá. Então você falar, Deus existe, acredita em Deus, é você diminuindo Deus pro tamanho da sua cabeça. Inclusive isso chama idolatria. Lá na Bíblia, quando o povo sai do Egito e vai para a terra prometida, no meio do caminho se constrói um boi de ouro. Só que o boi de ouro não é os deuses do Egito.
Você não entendeu nada, né, velho? Eu não sei que Bíblia que vocês lêem, eu não sei o que acontece quando vocês lêem a Bíblia. O bezerro, o boi que eles fizeram de ouro, era em uma imagem que eles fizeram do Deus que tirou eles do Egito para adorar. Quando Deus viu que eles pegou um Deus que é absoluto, colocou eles numa forma de um boi, que era um símbolo de força, um símbolo de poder. Deus ficou irado com eles, falou: Moisés, aquele povo já pecou. Eles não entenderam que eu não posso ser comparado a nada. Não tem como me colocar numa caixinha. E isso é um crime de idolatria. Então quando você fala, Deus existe, eu acredito em Deus, na verdade você está criando uma ideia sobre Deus e adorando a ideia que você tem sobre Deus. E essa ideia de Deus está te afastando do Deus verdadeiro. Thales, isso é profundo demais. Então continua nas lives, nós vamos descer. Isso aqui é a aula final do Evangelho. O Evangelho é justamente a destruição do Deus imaginário e o relacionamento com Deus real. Então vamos lá, por que você falou isso, Thales? Porque como assim está ordenado a todo homem morrer uma só vez, vindo depois do juízo? E se o cara foi ressuscitado? E aí? Lázaro não foi ressuscitado? Então como é que ele morreu só uma vez? Ele morreu 2 vezes, ou ele está vivo até hoje? E fala. Aquela menininha que ele subiu no 2º andar e ressuscitou ela, ela não morreu 2 vezes ou ela está viva até hoje? Morreu uma vez só. Vocês pega Deus, coloca numa caixinha e fala: Deus, não, tá na sua palavra, é impossível isso aqui. Vamos lá. A palavra foi escrita por homens também. E muitas das vezes, quando eu estou pregando aqui, Deus fala coisa e revela. Aí sai a revelação de Deus, mas algumas coisas saem da minha palavra, saem de mim. É normal e a mesma coisa acontece com os escritores. Então essa palavra não é inspirada, tá? Lógico que é inspirada. Ela está falando de uma lei. Mas Deus está acima da lei. Como assim, tá? Às vezes não matou Jesus por causa disso que eu estou falando? Não, tá, não entendi. Moisés, quando for o sábado, vocês não vão fazer nada. Só que o sábado é uma tradução do amor. Quando você se ama de verdade, você vai tirar um dia para você. Quando você se ama de verdade, você vai tirar um dia para cuidar da sua vida. Quando você se ama de verdade, você vai tirar um dia para desfrutar de tudo que você está conquistando. Agora, o amor é acima do sábado. E Jesus é acima de tudo, ele é o amor e ele estava vindo acima da lei. E quando ele veio fazendo as coisas no sábado, eles falaram: não, Deus está aqui, Deus da caixinha. Esse Deus da caixinha que eu acredito que eu sirvo nele, não faz nada no sábado. Como é que você fala que é Deus se você desonra o sábado? Aí Jesus falou: o filho do homem é maior do que o sábado. O sábado foi criado para vocês e não o contrário. Não é vocês que foi criado para o sábado. Você é maior do que o sábado. Então Deus é maior do que a lei. E a lei é só um mandamento que ele criou, são regras que ele estabeleceu. Ontem a gente entendeu que o maior interessado na lei é o próprio diabo. Inclusive tem algumas linhas teológicas que seguem lá em Moisés e fala que foi o próprio Satanás que entregou as tábuas para ele. Porque as tábuas veio da escuridão e aí eles falam: Deus não pode ter escuridão, é o Deus da caixinha desse. Mas eu até acredito que pode ser Satanás, porque na hora que Satanás entregou a lei, ele assumiu o governo da terra inteira. Foi um decreto: agora você está lascado, agora é eu que mando aqui. Por quê, Thales? Porque quando a lei entrou, todos os homens desceram por uma classificação, eu expliquei ontem. Tem 3 classificações na Bíblia: o ímpio justificado, o ímpio o santificado e o justo e o santo. Maria, Thales, qual que é a modalidade de Maria? Santa e justa? Maria é ímpia justificada e ímpia santificada. O único que é santo e justo chama Jesus Cristo. Ele foi o único que deu conta de cumprir a lei inteira. Thales, mas e o primeiro Papa da Terra? O Papa Pedro I, o discípulo de Jesus. O que ele era? Ele era justo e santo? Ele era um ímpio justificado e santificado. O que é santificado e justificado? É acessou Jesus, só isso. É um ímpio que acessou Jesus. Aí ele sobe aqui, ó, subiu um nível. Tá, e se tirar Jesus? Ele desce para o mesmo nível do pecador, ele desce para o mesmo nível do homossexual, ele desce para o mesmo nível do mentiroso, ele desce para o mesmo nível de Satanás. Você está na mesma linha que ele. Por quê? Quando a lei desceu, ela rebaixou a humanidade inteira para esse nível aqui, ó.
ímpio. Quando é todo mundo ímpio, tem uma lei que reina. Qual que é a lei que reina? Olho por olho, dente por dente. É a lei do mundo animal. O mais forte ganha. Então Satanás era o maior interessado de fazer da lei de Deus descer para a terra. E aí os caras falam isso na lei teológica, eu até fico assim, se calhar foi ele mesmo. Ele deve até ter pedido para a lei descer, porque a lei é que deu poder e autoridade para ele. Aí nós entendemos ontem. Então a lei é ruim, Thales? Ontem nós leu Romanos 3, você vai entender. A lei não é ruim. O problema é nós que é ruim, que não dá conta de cumprir a lei. Então, quando a lei aparece, ela condena a gente. Inclusive, o Jesus é a própria lei andando, manifestada. E ele fala assim, se eu não tivesse descido para a terra, vocês até estavam safos. Mas agora que eu desci, vocês estão tudo lascados. É só você ler, Jesus falou isso. Ele falou com essa palavra? Não, depois eu pego aqui o versículo do jeito que ele falou, a gente pode ler. Mas Jesus fala, por causa de mim vocês estão condenados. Porque ele desceu, ele é a luz. Inclusive nós vamos entrar nisso aqui hoje. Nós vamos bater um pouco nisso aqui, chama João 3. Ele fala assim, só tem uma condenação. A condenação não é que você é uma meretriz. A condenação não é que você é uma menina do Job. A condenação não é porque você é um cracudo, drogado, noiado. A condenação não é porque você matou alguém. A condenação não é porque você vive matando. Então, peraí, Taz, isso aí não é condenação? Não. A condenação é que Jesus veio no mundo, a luz veio na terra, João 3,20, se eu não me engano. A luz veio na terra e você amou mais as trevas do que a luz. A única condenação que existe é essa. Por isso que Jesus falou, agora que eu desci, agora sim. Você pode me escolher ou pode não me escolher. Se não me escolher, você já está lascado. Eu não vim te condenar, eu vim salvar. Jesus não veio condenar ninguém. Como é que você pega? O cara está com uma sentença de morte para morrer. Hoje é domingo, ele vai morrer na terça-feira. Aí você fala, não, esse cara não merece viver. Vou pegar minha arma, vou lá matar ele. Só se você for um idiota. Então você falar que Jesus veio condenar as pessoas, você chamar Jesus de idiota. Por que ele não veio condenar? Já está todo mundo condenado. Ele veio abrir uma portinha e agora ele aumentou o peso da sua condenação. Porque ele abriu uma porta e você não quis entrar. Aí quando vier aí Apocalipse, você enxergar tudo isso que eu tô falando, a gente vai explanar isso mais amanhã, você vai ficar doido lá e vai dobrar o joelho e falar, Deus, você é justo mesmo, eu que sou um bosta. Eu que não enxerguei aquilo ali. Eu que fiquei aqui preso no rabo de saia, nos homens que tinha na terra. Eu que me perdi nisso aí. Você vai dobrar o joelho e vai adorar ele porque te mandou pro inferno. Então, tem 3 níveis aqui, ó. Ímpio, todo mundo tá nesse nível. Todo mundo da terra está nesse nível. Inclusive a Maria, o João estavam aqui. Só que aí ele conseguiu subir, porque acessou Jesus. Então acessou Jesus, você sobe aqui, ó, justificado, santificado. Você nunca foi santo. Você nunca vai ser santo. Por isso que eu estou falando, não tem como eu abrir a live aqui sem pecado. Sem pecado porque você nunca pecou. Não, sem pecado porque eu pequei hoje. Não tem como o pastor subir no púlpito sem pecado, porque ele pecou hoje, ele vai pecar hoje. Inclusive em cima do púlpito é um lugar que a gente peca muito. Porque Salomão falou assim, acho que Salomão e Tiago, nas muitas palavras tem erro, tem pecado. Então quanto mais você fala, mais propenso ao pecado você faz. Porque Jesus ensinou que o pecado não é o homicídio em si. O pecado acontece aqui, ó, a concupiscência. Quando você pensa, acontece no mundo imaginário, no mundo espiritual e ele manifesta no mundo físico. Então, ó, todo mundo é ímpio, todo mundo é ímpio. Vai ser ímpio enquanto tiver nesse corpinho bonito que você está vendo. O corpinho bonito é condenado. Paulo falou assim, maldito homem que eu sou um ímpio. Peraí, mas Paulo já não era apóstolo? Uai, mas Paulo já não ensinava o evangelho? Uai, mas Paulo já não tinha implantado igreja? Ué, mas Paulo já não era o cara que era? Por que ele está falando, maldito, miserável homem que eu sou? Porque o fato de você plantar o evangelho, o fato de você servir Jesus, o fato de você reinar na terra, não muda o fato de você ser um ímpio. O desejo, a maledicência, o mal continua tudo aqui dentro desse corpo. E você vive uma guerra santa todo dia, se você vai praticar o mal ou bem. Aí Paulo fala assim, ó, mas Jesus, aí Paulo segue para Jesus o tempo todo. Por quê? Porque ele não deixou de ser ímpio, ele continua sendo um ímpio justificado. Ele não virou santo. Ele não virou santo, ele virou santificado por Cristo. A gente vai entender esse termo totalmente na 4ª aula. Quando eu descer mesmo, a gente vai usar uma palavra que chama propiciação para você entender esse termo. Então, o que eu preciso que vocês entendam hoje? Um panorama do mundo espiritual, do que é o evangelho. Esqueci de abrir aqui o cronômetro. Vamos ir para o panorama. Qual que é o primeiro panorama? Está ordenado a todo homem morrer uma só vez, depois vir no tribunal.
Então eu preciso que você entenda o tribunal, mas não coloque Deus na caixinha. Ah, então se morrer mais de uma vez, então os espíritas tá certo? Não, estão errados. Tem uma lei estabelecida que o homem não vai morrer mais de uma vez. E Deus não vai ficar deixando o homem voltar e voltar e voltar para a terra. Não vai, tá na lei, ele estabeleceu isso, é um princípio que ele criou. Então se você tá indo contra esse princípio, eu sinto muito te avisar. Inclusive eu ficava com esse cara, mano, e esse cara não aceitava isso, ele é espírito, Vamos prestar atenção. Se você tiver certo e eu tiver errado, o que vai acontecer? Eu acreditei com toda a minha força que eu só tenho uma vida. Então eu lutei demais, eu dei tudo aqui na terra, eu dei meu melhor. Você acreditou que tem mais de uma, você nem foi tão bom assim nessa vida, porque você acreditava que tinha outra. Aí imagina, eu acreditando que não tem, dando meu melhor, vivendo minha vida no máximo, você acreditando que tem outra e vivendo aí uma vida dissoluta. Nós dois chegou no paraíso. Eu cheguei com meu nível acima que o seu, porque eu dei meu máximo. Você chegou lá com nível abaixo. Imagina se tem uma oportunidade de descer de novo para a terra. Deus vai dar para mim ou para você? Para aquele que aproveitou a vida ao máximo ou para aquele que foi um bobão e não aproveitou? Ele vai descer e vai achar de novo. Então, primeiro ponto, se Deus quiser mandar de novo, ele manda. Não coloca Deus numa caixinha. Mas Deus colocou um princípio que ninguém vai descer de novo. Mas se acontecer do você descer de novo, é melhor que você tenha vivido a vida como se fosse uma só. Eu falo isso com ele ficava bravo demais, ele não aceitava. Inclusive alguns de vocês não vão aceitar, mas tá tudo bem. Entre te agradar e agradar a Deus, eu agrado a Deus. Entre a sua opinião e a opinião de Deus, eu sinto muito, mas eu vou ficar com a opinião de Deus. E qual que é a opinião de Deus? Ele tem uma lei estabelecida que não vai ter essa suruba espiritual, que todo mundo vai ficar descendo e descendo e descendo e descendo. Não tem isso. Morreu uma vez, ou vai para o seio de Abraão, ou que antes estava no seio da terra, Jesus morreu, pega o seio de Abraão, leva para baixo do trono de Deus, tá? Em Apocalipse, a gente vai estudar isso na quinta aula. Se você tiver feito o que é certo, você vai para o seio de Abraão, que agora está debaixo aqui do trono de Deus. Se você tiver feito o que é certo, não é ser bom, é aceitado Jesus. Você pode ser uma pessoa muito boa, fazer as coisas certinho, sem Jesus. Se você conhecer Jesus, você vai ser julgado por aceitar ou não Jesus. Se você não conhecer Jesus, aí você vai ser julgado pela sua consciência de ter feito a coisa certa ou errada. Mas eu conheço Jesus, você não aceitou Jesus, mas fez o que era bom, porque a condenação é aceitou a luz ou não aceitou a luz. É só isso aí. Agora tem gente que nem conheceu Jesus, aí vai ser julgado de uma forma diferente. Tá na Bíblia isso aí, eu posso te mostrar, nós vamos caminhar para isso aí. O que eu preciso que você entenda? Primeiro, não colocamos Deus na caixinha de maneira nenhuma, nem no evangelho, nem no arrebatamento, nem em momento nenhum da minha vida eu aceito colocar Deus numa caixinha e não te aceito fazer isso. Então Deus é maior do que essa lei da ressurreição. Se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita. Se ele quiser trazer de volta, ele traz. Se ele quiser colocar em outro corpo, ele coloca. Deus é maior do que tudo isso, mas ele estabeleceu uma lei que ele não faz isso. Inclusive amanhã eu vou tocar num texto falando especificamente disso, de João Batista, você vai chocar, porque tem coisas muito maneiras nesse assunto, tá? Deus dá conta de trazer uma pessoa nova, usando um drive, um sistema operacional de uma pessoa antiga e fazendo a pessoa fazer obras iguais, obras maiores, sem ser a pessoa antiga. Isso aí tá, e chama metafísica. Até os caras da metafísica já sabem disso, você não sabe. Então, como que é o evangelho? Vamos olhar para o panorama. Eu já falei coisa demais do evangelho aqui. Jesus, já deve ter dado uns 20 minutos de live aí. O evangelho é um tribunal, é um juízo. Para a gente entender o evangelho, é um juízo, é um tribunal. O que tem no tribunal? O juiz. O que tem no tribunal? O sistema de leis tem no tribunal. O que tem no tribunal? O advogado. O que tem no tribunal? O acusador. O que tem no tribunal? O réu. O que tem no tribunal? Tem tudo que tiver no tribunal tá lá no céu. Tá aqui na Bíblia, tá no evangelho. Não tem o júri? Tá lá também, os anjos. Tá tudo aí, ó. O evangelho tá assim. Então, como que você entende o evangelho, Thales? Ou você olha para o juiz, olhou para o juiz, entendeu o juiz, você entendeu o evangelho. Ou você olha para a lei, olhou para a lei, entendeu a lei, você entende o evangelho. Ou você olha para o advogado, que é Jesus, olhou para Jesus, entendeu Jesus, você entende o evangelho. Ou você olha para o condenado, para o réu ali, que somos nós, o homem.
Você olha para o homem, entendeu o homem, por que que ele saiu, quem criou ele, por que que ele saiu do jardim, quando é que ele vai voltar, por que que ele vai voltar, quem é que ama ele para fazer o que ele fez. Entendeu aqui? Você entende o evangelho. Olhou para Satanás, que é o acusador. O Satã significa acusar, lesado. Ele não é acusador porque ele te odeia, não. Ele te acusa porque ele foi lesado. Ele se sentia lesado porque todo mundo era ímpio. Como é que esse cara que é ímpio está tendo coisa do Senhor se eu também sou ímpio e eu não tenho? Então Satanás ficava bolado aqui. Tanto que a gente leu ontem, Romanos 3, que Deus usou Jesus para justificar Satanás. Jesus é uma resposta para o tribunal espiritual falando, Satanás, é por causa disso aqui, ó, que esse ímpio aqui está subindo para o seio de Abraão e esse ímpio aqui está ficando no inferno com você. Tanto que Jesus desce para anunciar essa obra, para justificar Deus. Porque se todo mundo é ímpio, por que que Deus estava tratando um ímpio diferente do outro? É isso que nós vamos entender aqui. Nós vamos fazer um panorama do evangelho e vamos entender que o nome de Deus estava sendo afrontado. A justiça de Deus estava colocando-se em xeque por causa do homem. A humanidade foi a coisa mais terrível que aconteceu no céu. Você vai entender hoje aqui. Ontem eu já comecei a explicar, talvez você não assistiu a live. Eu te aconselho a ver a live de ontem, porque eu falei coisa muito profunda ali, que eu não vou repetir hoje. Então vamos lá. Tem um tribunal. O evangelho é um tribunal acontecendo e é uma notícia. Então o evangelho, eu vou traduzir assim para você, ó, tem um problema insolúvel, tem um problema que não tinha como ser resolvido, tem um problema aqui nesse tribunal que nem o Satanás conseguia imaginar como resolver ele. Os anjos só de olhar para o problema quebrava a cabeça. Imagina um quadro lá na faculdade mais top de matemática e ter uma fórmula lá e nenhum aluno, nenhum professor, ninguém dá conta de explicar aquele problema. Isso era o que estava lá nesse tribunal, um problema que os anjos dos matemáticos, os mestres, os anjos mais top, os querubins, os arcanjos olhavam para o problema, não tinha solução, não tinha como resolver o problema. Qual que era o problema? Pecou, tem que morrer. Como que nós vamos dar vida para o réu se o pecado condena à morte? Esse era o problema. E o evangelho é a solução do problema. O próprio Jesus é o evangelho, é a solução do problema que não tinha como resolver. Então tem um problema. O único que tinha cabeça para resolver ele era Deus. A única forma, o único caminho que tinha como seguir era o caminho que foi seguido. Jesus no Getsemane, ele ora 3 vezes assim, ó. Ele fala assim: Deus meu, se tiver uma forma de me livrar disso aqui, se tiver uma forma de resolver esse problema de outro jeito, se tiver uma forma de resolver o problema de outra forma, eu te peço que o Senhor me livre. Só que todavia seja feita sua vontade. Tinha mais forma, Thales, de resolver o problema que ninguém dá conta de resolver? Jesus não é o verdadeiro nome, é Yeshua. Mas o que tem, irmão? O que tem? Você está perdido num nome. O problema não é o nome, é a intenção. Por exemplo, eu estou em Portugal agora. Se eu falo aqui durex, as pessoas querem me dar um tapa na cara. Se você chega para uma senhorinha aqui e fala, me dá um durex, a pessoa vai te dar um tapa na sua cara, de verdade. Agora você vai no Brasil, pede um durex, é uma fita cola, é uma fitinha cola. Então o que tem a palavra? O problema, o real negócio aí é a intenção por trás da palavra. Por isso que gente usa Jesus, eu não sei se você sabe, mas Jesus não é o verdadeiro nome dele. É Yeshua. E Yeshua, se você for no hebraico, você vai até pronunciar diferente. Só que o que tem? O que tem? O negócio é a intenção, é você pensar na pessoa, trazer essa energia e jogar ela para fora. A intenção é maior do que o nome. Se você entender isso aí, Deus recebeu um nome que é sobre todo nome. O nome não é aquele nomezinho escrito, não, é a intenção dele. Isso é mais profundo, eu posso explicar disso aí em outra aula. Mas não fica bitolado com isso não, Jesus não é o nome dele. Não pode falar Jesus. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Se você mudar um pouco sua cultura, sai da cultura do Brasil, vai para a cultura americana. Sai da cultura americana, vem para a cultura de Portugal, você já dá conta de quebrar essa ideologia da matemática da sua cabeça aí. Então vamos lá, nós vamos entrar nisso aí. Só preciso que você entre aqui comigo. Jesus no Getsemane, ele fala assim, ó: Deus, se tem outra forma, faça, mas todavia seja feita a sua vontade. Todavia seja feita a sua vontade. Ah, é? Mano, você tá onde? Você tá em Portugal?
Então pega uma senhorinha da idade, você tá onde? Você tá em Lisboa? Vai lá no Porto. Aí você vai para uma senhorinha de idade e fala assim, me dá o Durex. Durex aqui é camisinha. Imagina a falta de respeito. Você chegando uma senhora de idade. Dependendo de onde você estiver, ela te dá um tapa na sua cara assim. É porque você não tá numa cidade onde eles é mais ignorante. Vai lá no Porto, vai lá na Madeira. Você vai tomar na cara. Tem algumas outras palavras pior ainda. As palavras não tem um real problema. O problema é a intenção do seu coração. Se a senhorinha olhou para você, entendeu que você está falando algo que você não entende, aí ela vai te tratar diferente. Então vamos entender aqui, ó, Jesus no Getsemane, ele pede uma outra solução. 3 vezes Jesus orou. Se tiver outra forma, que o Senhor me ajude. Se não, seja feita a sua vontade. Se não, seja feita a sua vontade. A intenção, cara, nossa, vocês não dão conta, você é um tolo, mano. O tolo, ele não quer aprender. O tolo sabe tudo. Então, desculpa, você já sabe tudo. Sabe o que você tem que fazer? Abra a live e ensina, então. Ensina o evangelho, vai ficar top. Sua live vai ficar melhor que a minha. Depois você me manda o link pra mim ir lá assistir. Então, o que eu tô explicando, se você não quer aprender, é só você... Então, ó, chama Jesus de bicha. O problema é a intenção por trás do que você tá falando. O problema não é a palavra em si. Vou dar um exemplo aqui só para vocês aí que estão ouvindo, porque às vezes vocês ficam lendo comentário e se perdem no ensinamento. Então, primeiro, a gente fez 31 lives de Salomão. O tolo, ele não quer aprender. O tolo sabe tudo. O tolo, Salomão falou, trata ele na engraçada, ri, brinca com ele, porque é melhor. O tolo não quer aprender. Então, o tolo é a melhor coisa para a live. Quando ele entra na live, você não pode jogar ele para fora, porque quando não tem o tolo, aqui no final, ó, dá uns 200 comentários, 100 comentários. Quando o tolo entra, isso aqui só para 500, 600. Então a melhor coisa que tem para live é o tolo. Então o que eu vou te explicar? O tolo vai te atrapalhar de entender. Aí tem um comentário aqui que é um coração. Toda vez que o tolo fica comentando as coisas aqui, ele não quer aprender. Aí você dá um coraçãozinho, vai subindo, aí fica com raiva. Porque Salomão falou que o tolo não quer aprender, só quer dispersar a raiva dele. Ele só quer jogar para fora as ignorâncias dele. E aí ele não aprende, ele só fica um ignorante comentando. Aí você vai, sobe os coração, vai subir, aí ele desce de novo jogando raiva. Você vai ver que eles têm muita raiva escondida. Então assim, ó, por exemplo, eu tava um dia aqui em Portugal, aí eu morava em cima de um bar, aí os caras começaram a brigar lá no bar, lá embaixo, e os caras brigando no bar, e aí um tava com pitbull, e ele tava sem focinheiro, e o cara brigando com ele, você não pode andar com esse pitbull, e os dois começaram a xingar um ao outro. Aí quando a discussão foi ficando mais quente, o cara olhou pra ele, aí acabou todos os palavrão, e eu em cima tava cozinhando, eu e a Natália, ouvindo eles brigando lá embaixo. Na hora que acabou todos os palavrão dele, aí ele foi usar o palavrão, sabe aquela arma secreta que tava assim, ó? Ele foi usar o palavrão dele mais forte pra denegrir aquele cara, porque ele não podia bater nele, ele tava ferindo ele com as palavras. Quando ele deu ali uns 30 minutos de palavrão, aí ele tirou da aljava o palavrão mais pesado dele. Ele falou assim, ó, tu és um cagão! Tu és um cagão! E ele ficou assim, aí eu olhando de cima eu até ri. Mano, cagão. Tu és um cagão. Você fala pra um brasileiro, ah, você é um cagão. Você fala isso até com seu filho. Cagão. O que é cagão pra você? Cagão pra você não é pesado. É cagão. Tu és um cagão. Ah, tá, valeu. Vai embora. Então, a palavra em si não é importante. O que era importante? A ira, a raiva que estava por trás daquela palavra. Eu assistindo um noticiário em Portugal, tem uma palavra que para o brasileiro é muito pesado, para o português não é, que é... Qual que é a palavra? Desgraçado. Imagina... 8 horas da noite, horário nobre na televisão. Aí um cara, a mulher traiu ele com outro cara, juntou com aquele cara para matar ele, não conseguiu matar, mas espancou ele e foi pro hospital. No hospital ele tava lá todo destruído, aí o cara virou noticiário. Esse cara é um desgraçado. Falando do cara aqui, ó, o cara que sofreu. Porque o desgraçado pro português é alguém que tá sofrendo, é um coitadinho. Ele falou desgraçado. Pro brasileiro desgraçado, imagina você falar pro cara, você é um desgraçado. Mano, o cara quer sair no tapa com você. Então, o importante não é a palavra, é o significado que está por trás da palavra. Importante não é o nome de Jesus, é o significado que está por trás do nome. E se você quiser chamar de Jesus de outro nome? Se Jesus nem é o nome verdadeiro, é Yeshua. Então por que o nome de Jesus os outros estão falando assim, ó? Eu expulso o demônio em nome de Jesus, o demônio sai. Se o nome está errado.
Porque é importante não é o nome em si. É lógico que o nome, se você tiver a oportunidade de ter o conhecimento, usar o nome verdadeiro, é melhor. Mas o problema não é o nome, é a intenção que está por trás do nome. Então, se você é um tolo, não quer aprender, não deu conta de aprender com essa historinha, eu sinto muito, mas você não vai aprender de forma nenhuma. Então, vamos voltar para o evangelho? Tem um tribunal. Nesse tribunal tem um problema insolúvel que os anjos não dão conta de resolver. Ninguém dá conta de resolver, só Deus deu conta de resolver. Deus tinha mais do que um caminho? Com certeza Deus tinha mais do que um caminho. Jesus é porque é em português, não é porque no hebraico vai Yeshua e fala de outros jeitos. Mas, mano, tem uns tolos aí que eles não querem aprender nada. Então vamos seguir aqui pra gente aprender. Então, ó, tinha um problema que só tinha uma forma de resolver. Só tinha uma forma, tá? Com certeza tinha mais forma. Mas a forma certa, a forma de jogar dentro da lei, a forma de não ferir a essência de Deus era Jesus descendo e morrendo naquela cruz. E a gente vai entender isso amanhã. A cruz de Cristo nós vamos entender ou amanhã ou na quarta live. Então, Jesus pede 3 vezes e Deus não faz, porque é a forma que ele escolheu. Era a única forma que tinha de cumprir isso aí certinho. Tinha outras formas? Com certeza Deus daria conta de fazer. Deus, ele é Deus absoluto. Mas Deus escolheu esse caminho. Qual que era o caminho? Matar o filho dele. Qual que era o caminho? Moer o filho dele. Qual que era o caminho? Isaías 53, enfermar Jesus. Jesus na cruz, quando ele chegou lá, ele já estava enfermo. No Getsemane ele já começa a suar sangue ali, ele já estava enfermo. A cruz ainda foi tudo que você viu de abominável, mas o problema de Jesus que fez ele suar sangue nem foi a cruz, nem foi enfermar, nem foi Deus pisar nele. O problema de Jesus foi que na primeira vez na vida dele ele precisou de Deus. Jesus nunca precisou de Deus, porque você só precisa de algo que você não tem. Se eu estou aqui fazendo uma coisa, eu falo, ó, preciso desse caderno. Quer dizer que o caderno não está na minha mão. Quando o caderno está na minha mão, eu não preciso do caderno. Se eu estou aqui mexendo num telemóvel e eu preciso de uma chave, eu falo assim, ó, preciso da chave tal. Eu só falo que eu preciso porque a chave não está na minha mão. Então você só precisa daquilo que você não tem. Se seu pai está te abraçando e está aqui com você, você fala, eu preciso do meu pai. Então quer dizer que você não está vendo ele aqui te abraçando. Você não está sentindo ele. Jesus está te abraçando aí agora, você está falando, eu preciso de um abraço, Jesus. Então você não está enxergando um abraço de Jesus, você precisa tratar disso aí. Ó, precisa, porque você não tem. Então na cruz foi a primeira vez que Jesus precisou de Deus. Ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Por quê? Deus meu, por que me abandonaste? Foi isso aí que travou Jesus ali no Getsemane. Foi isso aí que fez Jesus suar sangue. Porque de eternidade, 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 os três eram um só, alinhados, seguindo. E a primeira vez na história que Jesus teve que separar de Deus. Então, o que é isso aí? A consequência do evangelho. O evangelho é a solução desse problema imaginável. A solução é o próprio Jesus. O advogado se materializa na terra como a solução. Então, vamos entender um panorama do evangelho. Eu preciso que vocês entendam o panorama do evangelho. E o que é o panorama do evangelho? Que problema é esse? Se eu estou falando que o evangelho é a solução de um problema, por isso que ele chama boa notícia. Tá, mas o evangelho não significa boas novas, boas notícias? O que é o evangelho? Jesus te ama. Mentira, irmão. O evangelho não é Jesus te ama. O evangelho não é Deus te ama. Se você está pregando assim, eu te aconselho a ler a live de ontem. Paulo, que é o pai do evangelho, que ensinou pra gente, ele gasta 3 capítulos condenando todo mundo. Então o que é o evangelho? Tem um problema aqui. E esse problema é você. Qual que é o problema? Você. Você não merece o céu. Você é um ímpio. Como é que você pega o ímpio e coloca no céu? A gente vai ler por que isso aqui é um problema hoje. Eu vou te mostrar aqui alguns textos da Bíblia. Então, qual que é o panorama do evangelho? O evangelho é um tribunal. Dentro do tribunal tem um problema que ninguém dá conta de resolver. O evangelho, para você entender tudo do evangelho, você tem que entender tudo do juiz, que é Deus. Você tem que entender tudo do advogado, que é Jesus. E você não dá conta de entender tudo deles. Então, você nunca vai entender tudo do evangelho, tá bom? Não tem como você entender tudo do evangelho. É impossível. Ah, não, tá mais que meu anel de teóloga. Eu sou pastor, eu sei tudo do evangelho. Vai te lascar, irmão. Sai dessa live, pelo amor de Deus. Vai cuidar da sua vida para lá. Não tem como. Jesus falou, vocês vão passar eternidade, eternidade, eternidade. Vocês não vão conhecer tudo de Deus. E a eternidade é você ficar mergulhando em Deus até você ir no mais profundo dele. Vocês vão passar muita eternidade lá, não vai saber tudo. Então, se Deus é o próprio evangelho, se Jesus é o próprio evangelho, você não tem como saber tudo dele. Como é que você sabe tudo do evangelho?
Você é o bichão mesmo, aí você vai ter que ensinar pro próprio Jesus. Nós vamos ter que chegar no céu, em vez de ouvir Jesus, nós escutamos você primeiro. Então vamos lá, ó. Tem um problema insolúvel. Jesus é a solução desse problema. A solução desse problema chama evangelho, é uma boa notícia. Mas para você entender a boa notícia, você tem que entender o problema. Você nem entendeu o problema ainda. Aí você fala, não, Jesus te ama, ele morreu na cruz por você. Aí o ateu vira assim, mas como é que a morte de alguém me dá vida? Você sabe responder isso? Como é que alguém morrer na cruz, aquela morte de sofrimento, separando de Deus me dá vida? Como assim, irmão? Tá errado isso aí, ué. Então esse Deus seu é meio esquisito. Como é que Deus usa alguém morrer para me dar vida? Isso não faz sentido. Não é assim que você evangeliza. O evangelho é racional. O mundo espiritual é racional. Paulo fala assim, entregue a Deus o seu culto racional. Porque o mundo espiritual, se for 99% racional, 1% emocional, não é espiritual. É a sua alma atrapalhando o negócio. O que é uma mentira? Uma mentira não é 100% mentira. Uma mentira é 99% verdade e uma mentirinha de 1% no final. É assim que Satanás enganou Eva. É assim que ele tentou enganar Jesus, é assim que ele está te enganando. Então, se for 100% racional, é o mundo espiritual. Tá? Não acredito nisso. A fé é um salto no escuro. A maior mentira que você já ouviu. Você tem fé numa coisa porque é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você está fundamentado em Deus, que é absoluto, poderoso, e ele falou. Se Deus falou, vai acontecer. Então, eu estou totalmente racional seguindo Deus. O mundo espiritual é totalmente racional, o evangelho é totalmente racional, e você tem que racionalizar isso para você subir de nível no mundo do evangelho. Então, primeira coisa, é níveis e níveis e níveis infundamentados aí do evangelho. Como assim, tá? Se você me falar que você sabe uma coisa, eu já falo que você sabe tudo do evangelho. Qual coisa, Thales? Eu vou te perguntar assim, ó. Tem uma música que fala, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Se você souber o preço do seu pecado na cruz, se você souber o preço que Jesus pagou, aí você sabe tudo do evangelho. Você sabe bastante do evangelho. Nem dá para falar que você sabe tudo. Mas você chegou nos 90% do evangelho. Você nunca vai saber o preço. Você não sabe o que foi o Deus que nunca separou de Deus, os Deus que eram um, virar dois ali, se separar. Você não sabe o preço disso. Você não sabe, você nem viu a glória de Deus, você nem acessou o Deus verdadeiro, da onde Jesus saiu, para você falar que sabe o preço. Então você nunca vai saber tudo do evangelho. Vamos voltar para a nossa visão de panorama. Então existe um tribunal. Para você saber tudo do evangelho, você tem que saber tudo do tribunal. Para você saber tudo do tribunal, você tem que saber tudo de Deus. Para você saber tudo de Deus, tem que saber tudo de Jesus. Para você saber tudo de Jesus, tem que saber tudo de Satanás. Para você saber tudo de Jesus e Satanás, tem que saber tudo de Deus. Gratidão transforma o que fazemos, o que temos é suficiente, nos ensina a valorizar cada pequeno momento. A menina das frases passou aqui. Ó, vamos lá no problema então. Qual que era o problema que estava lá no céu, que era insolúvel? Qual que era o problema? Como que você vai fazer um ímpio ser justo? Então tinha um tribunal. No tribunal, se for ímpio, vai para o inferno. Se for justo, vai para o céu. Como que Deus, amando as pessoas, ia fazer o ímpio ir para o céu? Por que isso é um problema, Thais? Vamos entender por que isso é um problema. Você tem que olhar um pouquinho para o juiz. O juiz, ele tem atributos, é o próprio Deus. Deus é santo, santo, santo. É o atributo dele que ele é 3 vezes. O que significa isso? Santo, santo, santo. Ele não pode se misturar com o pecado. Ele não pode se misturar com a sujeira. O que significa Deus ser santo, santo, santo? Ele não pode ser injusto. Como assim, tá? Deus não pode? Você não fala que não tem como colocar Deus numa caixinha? Mano, os atributos dele é inegociável. Ele colocou limites sobre ele mesmo. Deus colocou limites sobre ele mesmo. Ele é o único que pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Então ele criou leis e ele zela pela lei dele. Esses são os limites dele. Então Deus não faz coisas idiotas porque ele colocou limites sobre essas coisas idiotas. Tipo assim, o mal, as coisas terríveis. Tiago fala, Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso aí não mexe com ele, mexe com você, mexe comigo, mexe com os outros, mexe com Satanás, mexe com os anjos. Tem anjo que caiu, inclusive Satanás é um anjo. Porque o pecado mexe, pode mexer com a gente, mas com Deus não mexe.
Então Deus tem coisas ali inegociáveis, irreversíveis, que ele estabeleceu. E uma das coisas é a justiça dele, a santidade dele. Só que tem um problema assim, ó. Deus, ó, deixa eu ler aqui na Bíblia onde tá. Deus abomina quem trata o ímpio como justo. Se eu não me engano, tá em Provérbios. Provérbios 17:15. Deixa eu ver aqui se tem um negócio aqui que já mostra. O Senhor detesta quem trata o ímpio como justo. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e condena o justo. O Senhor detesta tanto um como o outro. Então tem aquele que trata o ímpio como justo e tem o cara que trata o justo como ímpio. Qual que era o problema do tribunal? Deus queria tratar o ímpio como justo. Aí Satanás falou, não, Satanás não é o acusador de ataque, de ataque, ele é o acusador de defesa. Como assim? Satanás também é ímpio. E aí ele estava vendo Deus pegando Abraão, que era um mentiroso, que trocou a mulher dele, um medroso, pegou a mulher dele, deu para outro cara, a mulher dele chegou a transar com outro cara, porque ele falou mentira. Aí vê Davi, que matou o cara, roubou a mulher dele. Aí vê esses caras, Isaac, Jacó, Jacó é terrível a história de Jacó. Aí Satanás olhando e vendo Deus colocando esse povo num lugar separado, no seio da terra. E depois ainda, quando Jesus sobe, ele já explicou. Então vamos usar o seio da terra. Satanás olhando e vendo esse povo sendo separado. Aí o Deus que é santo, santo, santo. Satanás olhando. Não, mas isso aí é coisa de ímpio. O Senhor não detesta isso? Aí Satanás se posicionando como acusador no céu. Inclusive nós vamos ler que antes da live acabar, nós vamos ler Apocalipse 6 para você entender. Ele lá, ele aparecendo e ele condenando todo mundo. Então existe um problema. Qual que era o problema? O homem é injusto. A gente quer resgatar o homem. Como que a gente vai pegar um injusto e tornar ele justo se eu não posso deixar de ser justo para fazer isso? Deus podia bater o martelo, ele vai para o céu porque ele vai para o céu. Só que se Deus fizesse isso, e ele tem poder para fazer, ele seria o quê? Ele ia perder a característica de santidade dele. Ele ia perder a característica de justiça dele. Você acha que Deus ia deixar de ser justo para condenar um ímpio? Tá, então por que ele tá para justificar um ímpio? Como é que ele me justifica então? Romanos 3 a gente leu ontem. Jesus veio ser a explicação de Deus para a terra. Porque Jesus foi a explicação de Deus para Satanás. Jesus foi no seio da terra e explicou para todo mundo. Ele foi lá e explicou como que Deus estava fazendo isso. Por quê? Para santificar o nome de Deus. Por causa de nós, o nome de Deus estava sendo colocado em xeque. Porque o próprio Deus detesta quem justifica o ímpio. E ele olhou para a gente e justificou a gente. Tem um outro texto aqui que é muito forte, eu não vou lembrar dele agora. Deixa eu ver se eu lembro. O que eu li agora é Provérbios 17:15. Deus abomina, Deus odeia, Deus detesta quem justifica o ímpio. Exatamente o que ele fez no tribunal. No tribunal, Deus justificou o ímpio. Eu não falei que todo mundo é ímpio, mas tem um ímpio aqui justificado. Tem um ímpio aqui santificado. Tem um ímpio aqui que não merece o céu, mas está indo para o céu. Aí Satanás que ficou aqui embaixo ficou, não pode ser isso. O Senhor é injusto. O Senhor deixou de ser santo. E Satanás era um acusador de defesa contra a autoridade de Deus, contra a justiça de Deus, colocando em xeque a pessoa de Deus contra todos os anjos. Tanto que quando Paulo começou a explicar como que Deus fez isso, quem é que descia para ouvir Paulo? Você vai em Atos, você vai ver que os anjos desciam para ouvir Paulo pregar. Porque Paulo explicou um problema do céu, que o Satanás ficava lá todo dia atormentando todo mundo por causa disso. Isso, quando o Paulo começa a pregar, os anjos descem para ouvir e entender o que aconteceu. Está na Bíblia. O problema é que você não deve estar lendo a Bíblia, a mesma Bíblia que eu. Qual que é o problema então, Thales? Existe aqui um problema. Deus é santo, santo, santo. Deus é justo. Deus é top. E para ele pegar o ímpio e colocar o ímpio no céu, ele tinha que deixar de ser santo, deixar de ser top, deixar de ser Deus. Problema inegociável. Problema sem solução, não é? Você acha que Deus ia deixar de ser Deus para colocar o homem no céu? Como assim Deus deixar de ser Deus? Deus estabeleceu regras e valores para Deus. Ele fez isso. Ele colocou limite. Se ele quebra o limite, ele deixa de ser a característica de Deus santo, santo, santo.
Então Deus não ia fazer isso. E os anjos falam, agora acabou pro homem. Agora não tem jeito pro homem. Aí Satanás, olha, agora a terra é olho por olho, dente por dente. Só que aí ele chega e vê que Deus está pegando umas pessoas e fazendo elas reinar. Deus está pegando umas pessoas e cuidando dela. Deus está pegando umas pessoas igual Jó, igual Adão, igual Abraão, igual Isaac, pegando essa gente e protegendo eles. Como é que você está fazendo isso, Deus? Você vai deixar de ser Deus? Você vai deixar de ser justo? E aí Jesus foi a solução, ficou escondida durante 4.000 anos. Durante 4.000 anos, Deus estava justificando o ímpio sem dar satisfação para ninguém. Durante 4.000 anos, Deus estava pegando o ímpio, colocando no seio de Abraão, pegando outros ímpios, colocando no inferno. Pegando o ímpio, colocando no seio de Abraão, pegando outros ímpios e colocando no inferno. Isso aqui para quem está no céu, para você que entende um pouquinho da santidade de Deus, você sabe que ele não pode fazer isso. E aí durante 4.000 anos ele fez isso e ele foi colocado em xeque. Vamos ver o Romanos 3 que nós vimos ontem? Olha aqui o que está falando, Romanos 3, 23, ó, nós lemos ontem. Olha o que está escrito em Romanos 3, 23. Paulo explica exatamente isso. Ó. Romanos 3, 23. É o 23 ou 24? 25. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela morte na cruz, Cristo se tornasse o meio em que as pessoas recebem o perdão de seus pecados pela fé nele. Por que Deus fez isso? Deus quis mostrar com isso, depois de 4.000 anos, que ele é justo. Por quê? Romanos 3, 25. Deus quis mostrar com isso, depois de 4.000 anos, que ele é justo. Porque durante 4.000 anos, o Satanás, os anjos estavam, Deus não é justo, gente. Deus não é justo. Ele está tratando gente. Provérbios, nós lemos 31 capítulos de Provérbios. Deus abomina quem trata as pessoas com balança desigual. Existe dois ímpios. Os dois é ímpio. Por que um está indo para o céu e o outro para o inferno? Deus não é justo. Aí ficou esse debate no céu durante mais de 4.000 anos que Deus não era justo. Que Deus não era santo. E aí Cristo vem e Paulo explica. Deus fez isso porque ele quis mostrar para todo mundo que ele estava fazendo isso porque ele é justo. Deus não deixou de ser injusto para justificar o ímpio. E aí a gente vai entender o evangelho para você entender como que ele fez isso. Como é que a morte de Jesus prova que ele é justo? Como é que alguém morrer da forma que Jesus morreu prova que Deus é justo? Se você não sabe isso, para de evangelizar. Você está evangelizando, Deus te ama. Não, Deus te ama. Deus tem um plano para você. Isso não é evangelizar. Isso é você falar do amor de Deus. Tá bom, pode falar do amor de Deus, mas isso não é evangelizar. Se você não sabe o que é o evangelho, como é que é essa solução, como é que fez isso, para de falar que você é evangélico. O que é evangélico? É uma pessoa que entende esse problema, entende como que Deus resolveu isso e está mergulhando nesse assunto dia após dia para entender mais de Deus, mais de Cristo, mais do amor dele. E essa pessoa é tão impactada por isso que ela fica falando disso o tempo todo. Ela fala sem falar, ela fala nas obras, ela fala no trabalho, ela vive isso. Isso é ser evangélico. Aí você fala, não, eu sou evangélico, mas você não sabe, você assistiu a aula de ontem, você não sabia de nada. Então como é que você é evangélico? Se você não entende o evangelho. Ah, eu sou evangélico, mas você não sabia que tem um problema no céu? Como é que você é evangélico? Ah, você não sabia a solução do problema? O evangelho é a solução do problema. Você nem conhecia o problema, como é que você é evangélico? O seu pastor nunca te ensinou o evangelho. É triste falar isso, mas seu pastor nunca te ensinou o evangelho. Não, então a culpa é do meu pastor. Não, a culpa é sua. Vai pedir Jesus que ele te ensina. O meu pastor não me ensinou o evangelho. Quem te ensinou então? Foi Jesus. Eu orei, pedi ele, pesquisei e ele foi lá e me ensinou o evangelho. Então, você quer se tornar evangélico, você tem que entender que problema é esse. Você tem que entender um pouquinho do tribunal e você tem que entender a solução. E eu vou te falar, é simples demais. Para você entender o evangelho e ensinar ele é a coisa mais simples que tem. O problema é que você não entende o evangelho inteiro. Não tem como entender o evangelho inteiro. Então, tem como aprofundar no evangelho em coisas inimagináveis. Em 5 aulas aqui eu vou falar todos os dias coisas que você não dá conta de imaginar. Inclusive a aula de ontem, se você não assistiu, volta lá e assiste. Vai ficar salvo aonde, Thais? Vai ser postado no TikTok e vai ficar salvo no YouTube. O Evangelho. Você vai no YouTube, vai ter um novo playlist lá. O Evangelho. Vai estar lá. Você vai ouvir só coisa que você nunca ouviu do Evangelho. Coisa que seu pastor nunca te ensinou. Coisa que eles não vão te ensinar no púlpito, vai estar aqui. Vai estar aqui, eu vou deixar aqui salvo para você. Então eu vou te associar à capacidade de falar, eu sou evangélico, tá bom?
Então, ó, Deus ficou durante 4.000 anos na terra da existência do homem, passando por um papel de injusto. E aí em Cristo, Deus quis mostrar, Deus revelou Cristo para mostrar que ele é justo. Romanos 3:25. No passado, durante esses 4.000 anos, ele foi paciente. Ele não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Abominável. Ó, cadê o versículo aqui? Provérbios 17:15. O Senhor detesta quem justifica o ímpio. É abominável para Deus quem justifica o ímpio. Só que durante 4.000 anos, Romanos 3:25, ele foi paciente, ele não castigou o ímpio por causa dos pecados. Então como é que Deus abomina uma coisa e ele faz essa coisa? Como é que Deus é justo e ele justifica o pecador? O Satanás ficava possesso no céu lá, acusando o tempo todo. Então por isso que ele manda Cristo para mostrar que ele é justo. Por que ele quis mostrar que ele era justo? Porque durante 4.000 anos ele foi paciente e ele não castigou o ímpio. O cara que merece castigo, ele não castigou. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Ele não deixou de ser justo quando ele justificou os pecadores. Quando ele não castigou o pecador. Por quê? Deus mostra que é justo, assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. A gente vai entender mais desse assunto amanhã. Hoje eu só quero te mostrar que tem um problema. Qual que é o problema? Deus tinha que ser injusto para criar o céu. Qual que é o problema? Deus tinha que deixar de ser santo para colocar o homem no céu. Qual que é o problema sem solução? Deus tinha que deixar de ser Deus para colocar o homem no céu. Qual que é o problema sem solução? Deus tinha que abrir mão do trono dele, de eternidade a eternidade, de santidade para colocar o homem no céu. Você acha que Deus ia fazer isso? Aí os anjos olham e falam, não tem solução. Gente, não tem solução. Deus não vai deixar de ser Deus. E aí eles olhavam para a terra e via Deus guardando o homem no lugar no céu, no seio de Abraão, que era um treinamento para o céu. E aí imagina os homens, não, então Deus vai deixar de ser Deus. Aí vai destruir tudo agora. Agora acabou tudo. Primeiro o Satanás desceu, levou esse monte de anjo com ele, destruiu o anjo. Agora vai ter uma corrupção no céu. Agora é o próprio Deus que vai se corromper. Aí Deus fala, calma, aí desce Jesus. Quando Jesus sobe, nem os anjos sabiam. Tinha anjo que nem sabia que Jesus estava na terra, nem viu Jesus subindo, porque está lá em Salmo. Levantai, ó portas, a vossa cabeça, levantai, ó portões celestiais. Aí é Salmos que Davi escreveu e os anjos de dentro falam, quem é você? Aí fala, eu sou o rei da glória, Jesus subindo no céu. Então aconteceram coisas no céu que vocês não estão entendendo. O nome de Deus foi colocado em xeque no céu, porque tinha um problema que não tinha solução, não tinha solução, gente. E aí Deus vai e desce e trata o ímpio como justo. Ó, Romanos 3:25. No passado, ele não castigou as pessoas por causa do pecado. Vamos dar um exemplo disso aqui. Imagina você agora, vamos ver, ó, Cirlei, José, a Luzia. Imagina a Luzia chegou em casa agora. Ela encontra eu lá na minha casa, da minha esposa e 2 filhos e a minha esposa tá grávida. Imagina eu chego em casa agora, eu encontro a minha esposa esfaqueada, morta. O cara matou minha esposa, matou meu filho, que tá no barriga da minha mulher, matou meu filho menor e na hora que ele ia matar minha filha, eu cheguei. Aí eu cheguei cheio de ira e eu vou pra cima dele no ato. Eu pego ele, mas eu não mato ele. Porque eu sou um cara certinho, eu não vou matar ele, mas eu dei um mata-leão nele, peguei ele, liguei pra polícia, a polícia prendeu ele, passou 20 dias, foi pro tribunal, minha esposa já vivia o luto, tá tudo certo, enterramos eles, tá eu e minha filha no tribunal, cheio de ódio, cheio de ira contra aquele cara, porque ele fez uma coisa abominável, não foi? Só de eu falar, você até ficou chocado aí. Não, Taz, não fala uma coisa dessa. Não, Taz, isso é muito terrível, é pra você entender que é terrível. É terrível isso. O cara é um ímpio. O cara não merece condenação, não merece justificação. Aí ele chega perante o juiz e fala assim, não, juiz, eu matei mesmo. Eu tava com um problema em casa, eu usei umas drogas, eu entrei na casa daquele cara, matei a mulher dele. Aí ela ficou falando pra não matar o filho dela. Aí eu fiquei com tanta raiva que ela tava falando que tava grávida, matei até o filho. Aí eu fui matar o outro e ia matar a menina também, mas aquele cara chegou e me pegou. Aí o juiz fala assim, ah, você confessa o crime? Aí o cara fala, não, eu confesso, eu matei, eu sou errado mesmo. Aí o juiz fala assim, ah, você matou, mas assim, eu sou um juiz muito bom. Eu sou um juiz muito justo.
Eu sou um juiz santo, santo, santo. Eu não posso te condenar. Eu sou um juiz bom, eu vou te abominar, porque eu vou te absolver. Você confessou o pecado, né? Você confessou que matou. Então, a partir de hoje, você está livre, tá? Pode ficar aqui, você vai ficar 20 dias recluso e depois você está livre para viver aqui no céu à vontade. Para viver na terra à vontade. Imagina eu naquele tribunal. Aquele juiz é tão criminoso quanto o cara que matou minha esposa, gente. Aquele juiz é tão perverso quanto o cara que matou minha esposa. Como é que o juiz vai absolver o cara que matou a minha esposa a sangue frio, que confessou a sangue frio, que matou um bebê no útero de uma mulher, que matou uma criancinha que ia matar outra? Como é que ele libera um cara desse? Você concorda comigo que ele é pior do que o bandido? Vamos entrar numa concordância aqui. O juiz que faz uma coisa dessa é pior do que o bandido. Vocês concordam comigo? O juiz que pega um criminoso, que matou a minha esposa, matou a criancinha no útero dela, matou outra criança e ia matar a terceira. Se o juiz absolve esse bandido e fala, eu sou bonzinho, eu sou bom, eu não vou condenar você. Esse juiz é pior do que o cara. Você consegue entender isso? É isso que estava acontecendo no céu, gente. O cara foi lá, matou o outro. Vamos falar de Davi. Davi matou Urias. Antes de matar ele, ele transou com a mulher de Urias. A mulher engravidou. Para ninguém descobrir, ele chama Urias para transar com ela. Só que Urias não faz isso. Ele não deita com a mulher. Aí ele volta para a guerra e Davi mata ele. Pega a mulher dele, traz para o castelo. Aí esse cara chegou no tribunal, o juiz fala, Davi, você é um homem segundo meu coração. Eu sou um Deus muito bom. Você não vai para o seio do inferno, não. Você vai para o seio de Abraão. Pega Davi e coloca no céu. Aí os anjos tudo... Uai, Deus deixou de ser justo. Deus deixou de ser justo, gente. Aí o Satanás, querendo corromper os anjos, também fala, esse Deus não é justo. Como é que você pegou Davi? Olha o que Davi faz. Por isso que você vê na Bíblia, Satanás foi chamando o acusador, que acusa as pessoas de manhã, de tarde, de noite. De dia e de noite ele está acusando. Porque ele estava acusando a gente? Não, ele estava falando com todo mundo. O Deus que vocês servem não é justo. E Paulo fala que durante 4.000 anos Deus não replicou. Deus não falou nada. Deus ficou em silêncio. Deus não rebateu e os anjos ficaram com aquilo ali, aquele pontinho na cabeça deles de interrogação. Será que Deus deixou de ser justo? O que vai acontecer? Como assim? Agora é o céu que tinha acabado de acontecer um problema. Na eternidade, Satanás caiu e destrói a terra. Deus refaz a terra, o homem caiu, desfez a terra inteira. Agora ele estava pensando, agora é Deus que vai romper aqui, vai acabar tudo então. Agora acabou de vez. E durante 4.000 anos Deus fica em... Mas em Cristo, Deus quis mostrar que Ele é justo. Como que Deus fez isso? Através de Cristo. Qual que era o problema? Deus estava fazendo isso. Eu, como posicionamento ali, como pai dos meus filhos, como marido daquela mulher, eu ia querer matar aquele juiz, mano. Vocês não têm noção. Eu não ia importar com os policiais, com nada. Eu ia cair para cima do juiz. Depois que eu matasse o juiz, aí eu ia matar aquele criminoso que matou minha esposa. Isso é a raiva, a ira dentro de nós. Se você chegou depois da live, você não vai entender o que eu acabei de falar. Mas se você ver o exemplo que eu falei, você vai entender. Porque você ia fazer a mesma coisa. Você ia querer pegar uma arma, acabar com o juiz primeiro. Como é que o juiz solta um cara que fez uma coisa dessa? Deus estava fazendo isso no céu, de manhã, de tarde e de noite. A cada morte que acontecia na terra, se o cara tinha feito um negócio ali, depois a gente entra nisso na quarta live. Se ele tinha seguido uma regrinha ali, ele era considerado justo, mas ele nunca foi justo. Então Satanás ficava acusando de manhã, de tarde, de noite. Por quê? Porque tinha um problema sem solução. Qual que é o problema sem solução? Deus tinha que deixar de ser Deus para fazer o homem para o céu, e Deus estava colocando o homem no céu. E os anjos... Por isso que quando Paulo começa a explicar como que Jesus fez isso, está em Atos. Os anjos desciam para ouvir Paulo. Vamos ver aqui o texto, ó. Anjos desciam para ouvir Paulo. Porque durante 4.000 anos, durante 4.000 anos, Deus foi injusto no céu. Durante 4.000 anos, Deus não foi justo no céu. Por que Deus não foi justo? Por que Deus foi injusto? Porque tinha um mistério escondido, ó. Tá aqui em Romanos 3, ó. Deixa eu ver, tá na outra versão.
Ó, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que por meio da Deus se tornasse Cristo, Cristo se tornasse, pessoas receberem perdão. Tem outra versão que fala aqui que Cristo estava escondido durante esses 4.000 anos e Cristo foi revelado. E Cristo é justamente a resposta de como Deus fez isso sem deixar de ser justo. Como Deus fez isso. Eu não estou achando aqui a outra versão, o versículo que eu queria mostrar para vocês. Mas tudo bem, tá na Bíblia, vocês vão procurar. Depois eu procuro e coloco eu vou colocar no comentário quando o Arthur postar a live, tá bom? Vocês vão no comentário, vai estar o texto lá. Então, durante 4.000 anos, teve esse problema no céu. Quando Cristo desce na terra, ele pede 3 vezes: Pai, se tem outra forma de resolver esse problema, se tem outra forma do Senhor salvar o homem sem deixar de ser justo, me livra daqui, Pai. Me livra, tá? Jesus no Getsemane, João 20. Mas ele fala: todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Então, panorama do evangelho. Deus estava sendo injusto. Panorama do evangelho: não podemos pegar o injusto, o ímpio, e tornar ele como justo, tratar ele como justo. Panorama do evangelho: um grande problema insolúvel estava no céu e para o homem ir para o céu, aquele problema tinha que ser resolvido. Isso é o evangelho. Essa é a boa notícia do evangelho. Qual que é a boa notícia do evangelho? Deus conseguiu resolver o problema. Qual que é a boa notícia do evangelho? Aquele problema que não tinha solução, Deus trouxe uma solução para ele. Então essa é a live de hoje, esse é um panorama. Você nunca vai saber tudo do evangelho. O evangelho é a solução de um problema, é uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? Tinha um problema insolúvel, Deus resolveu. Qual que era o problema insolúvel? Deus tinha que deixar de ser Deus para colocar um homem no céu. Deus deixou de ser Deus para colocar um homem no céu? Glorioso Deus que não. Graças à sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, ele não fez isso. Mas ele fez isso de uma outra forma, chama propiciação. O evangelho ele é resumido numa palavra: propiciação. O evangelho é o próprio Jesus usando a propiciação para resolver esse problema que ninguém tinha conta de resolver. O próprio Satanás, ele matou Jesus achando que ele estava atrapalhando de Deus de resolver isso aqui. Só que na morte de Jesus, quando ele mata Cristo, ele estava resolvendo um problema insolúvel. E a gente vai entender isso amanhã. Amanhã nós vamos entender como é que a morte gerou vida. Como é que Jesus morrer na cruz é a solução do evangelho. Como é que alguém ser crucificado, sangrar até a última gota, trouxe vida para outra pessoa? Como é? Como é que Cristo, sendo sacrificado, justificou o nome de Deus? É diferente antes das palavras de Jesus Cristo vir à terra e depois. É diferente, até Jesus vir, todas as pessoas. Ó, Deus ficou 4.000 anos sendo injusto no céu. Injusto. Os anjos olhavam, isso é injusto. O outro olhava, isso é injusto. O outro olhava, isso é injusto. Mas era injusto só para os anjos. Para Deus nunca foi injusto. Porque Cristo foi sacrificado antes dos anjos ser criado. Deixa eu falar isso para vocês, mano. Não vou falar isso para vocês. O cara fica: eu sou doutor em Deus, entendo tudo de Deus. Então me responde. Quando Deus foi criar a terra, quando Deus foi criar os anjos, antes de criar o Satanás, antes de criar os anjos, antes de criar tudo, ele colocou Jesus numa máquina do tempo. Vou falar só para você entender. Jesus entrou numa máquina do tempo. Ele passou por toda a eternidade, a criação dos anjos, a queda de Lúcifer, a queda do homem. Aí, durante 4.000 anos, Deus sendo injusto no céu. Aí ele desce depois de 4.000 anos da queda de Adão, desce na terra. Ele se materializa. Ele fica 30 anos na terra, a nave espacial esperando ele aqui, ó, perto lá do Plutão. A nave aqui esperando ele, ele desceu da nave. Aí ele desce na terra, fica 30 anos na terra. Depois de 30 anos, ele virou homem. Aí ele entra no Espírito Santo, aí o Espírito Santo entra nele, ele se torna um homem de Deus, aí ele vai buscar a noiva, ele paga o dote, 3 anos, depois de 3 anos ele morre na cruz, aí ele sobe de novo na nave espacial, e aí ele vai nessa nave e volta antes da criação do mundo, porque Apocalipse fala, o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Jesus foi sacrificado antes da criação dos anjos. Jesus foi sacrificado antes da criação de Satanás. Jesus foi sacrificado antes de Deus falar, haja qualquer coisa. E como que ele fez isso? Ele pegou o corpo daqui, aquele corpo que ele morreu, ele pega ele, sobe e volta antes de tudo ser criado e sacrifica. Como é que Deus fez isso?
Como é que Deus pegou o corpo de Jesus, crucificado naquela cruz, antes do corpo existir e sacrificou lá na eternidade antes dos anjos? Você é doutor de Deus mesmo, né? Você sabe tudo. Nós vamos passar uma eternidade boa no céu e não vamos saber responder isso aí. Os anjos não viram esse sacrifício. E durante 4.000 anos eles não entenderam nada. Por isso que quando Paulo ensina o evangelho, eles descem para ouvir. Porque eles não entenderam como que Deus fez isso. E Paulo vai explicar em Romanos 3:25 que Deus fez isso para justificar o nome dele. Porque lá no céu, o assunto do momento é que Deus ia deixar de ser Deus. Que Deus ia perder a qualidade santo dele. O assunto dos anjos lá, os anjos caídos, os anjos perdidos, os anjos de dúvida. Se o anjo se perdeu, se teve anjo que caiu e virou aliado de Satanás, quer dizer que ele tinha capacidade de pensar e de duvidar. O anjo que caiu, ele duvidou de Deus. A dúvida não foi o problema. A dúvida ela é o problema quando ela juntou com a ação de rebelião. Então imagina quantos anjos não estavam ali. Não acredito em você não, tá? Então lê a Bíblia. Nós acabou de ler aqui Paulo explicando justamente isso. Ó. Romanos 3:25. Deus fez isso, Deus Jesus, fez tudo isso aí ser um espetáculo. Jesus foi um espetáculo na terra e no céu. Por que que Deus fez isso? Porque antes ele não castigou as pessoas por causa dos pecados dela. E a gente acabou de falar que isso é abominável para Deus. Isso é o justo deixar de ser justo. Então, se Deus fizesse isso sem Cristo, Deus ia perder a qualidade de justo e ia se tornar um ímpio como Satanás, como os anjos caídos, como todo mundo. Então, como é que Deus ia não deixar de ser justo e pegar um monte de ímpio e trazer aqui para a justiça? Aí ele criou o terceiro pilar aqui, ó, que chama justificado e santificado. Então, o que que é o evangelho, Thales? O evangelho é uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? Deus conseguiu resolver o problema sem deixar de ser Deus. Como que Deus resolveu o problema sem deixar de ser Deus? Ele criou um terceiro pilar, justificado e santificado. O que que significa ser santificado e justificado? Eu já comecei a explicar na aula de ontem, mas eu vou explicar só amanhã. Amanhã, 6h30 da manhã, nós vamos entrar nesse assunto aí de Jesus, como é que a morte de Jesus gera vida, o que que é propiciação, e nós vamos entender um pouco mais da parte judicial do evangelho, tá bom? Acho que já deu para vocês entenderem aí o panorama do evangelho. Isso é um panorama. Você consegue entender o evangelho pelo juiz, que é Deus, pela lei, que a lei é de Deus, a lei é boa, pelo advogado, que é o próprio Jesus, pelo Satanás, que é o advogado de acusação, e pelo homem. O Satanás é o advogado de acusação, não. O Satanás é o que foi ferido. Ele estava se sentindo danado. Ele se sentiu aqui ofendido pelo que Deus fez com o homem, e ele era aqui o acusador, porque ele também merecia o céu. Porque se ele é ímpio e eu sou ímpio, como é que eu vou para o céu e ele não? Então Satanás estava no céu, reivindicando o céu. Ele queria voltar para o céu, porque se o ímpio pode ir para o céu, ele também pode. Se você pega seu filho aqui, aí você tem 2 filhos, os dois bateu na cara da mãe deles. Você não castigou eles. Aí você pega os 2 que bateu na cara da mamãe e coloca os 2. Vão para o parque de diversão. Não, você colocou só um. Ah, você bateu na cara da sua mãe, você também? Não, você é pecador, você é ímpio, você vai ficar aqui de castigo. Mas você não, você vai aqui pro parque de diversão. Nós vamos pra Disney, nós 2. Aí o outro que fica, se você for justo de verdade, ele pode reivindicar um tribunal dentro da sua casa. Fala, peraí, eu bati na cara de mamãe, o meu irmão também bateu. Por que você vai levar ele pra Disney e não vai me levar? Então o senhor não é justo. Era isso que estava acontecendo no céu. Tinha um monte de criatura de Deus. Uma criatura Deus estava levando para Disney, para o parque de diversão, para a eternidade no céu. As outras criaturas Deus estava pegando e colocando no seio do inferno aqui, ó, no inferno e no Sheol. E aí Deus olhando, o Satanás olhando, não, se ele pode, eu também posso. Tanto que Cristo, quando ele morre, ele fala assim, ó, os fariseus pediam um sinal para Jesus. Qual sinal você dá? Aí Jesus falou, não vai ter outro sinal. Senão, assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem vai ficar 3 dias, 3 noites no seio da terra. E o próprio Jesus fala que tinha no seio da terra o homem rico e o Lázaro. O Lázaro ficou no seio de Abraão, o homem rico ficou no inferno, tinha um abismo entre eles, e eles conseguiam ver aqui, ó, um conseguia ver o outro. Eles conseguiam ver os caras que desceu ímpio e foi pro inferno, conseguia ver os caras que desceu ímpio e foi pro seio de Abraão. Thales, mas o homem que foi pro seio de Abraão era ímpio? Era. A Maria estava aqui no seio de Abraão, era ímpia.
o primeiro Papa, João Pedro, Pedro I, o Papa, o primeiro discípulo, ele era ímpio, estava aqui no seio de Abraão. E aqui no seio da terra estava também os anjos caídos, os principados, estava todo mundo aqui vendo Deus separar um povo para levar para o céu. E aí tinha um acusador aqui que ficava, não, se esse povo aqui pode ir para o céu, ele é ímpio, esse povo que está no inferno também é ímpio, pode ir para o céu. Esses anjos que estão aqui caídos, que me seguiu, também é ímpio, nós pode todo mundo para o céu. O Senhor vai ter que levar todo mundo para o céu. Aí Jesus desce, cumpre o papel dele, vai para o céu, aí todo mundo do céu viu o espetáculo. Tá aqui Romanos 3:25, todo mundo do céu viu, entendeu como que isso aconteceu. Aí Jesus desce 3 dias, 3 noites e Judas vai falar, não é o Judas que traiu Jesus, o outro Judas vai falar que ele desceu e anunciou no inferno o que ele fez. Ele anunciou no seio da terra o que ele fez. Ele falou assim, ó, aí Paulo fala, Cristo levou cativo o cativeiro. O seio de Abraão estava lá no seio da terra até Cristo morrer. Aí eu tô falando isso aqui por causa de uma menina que falou assim, ó, é diferente Jesus antes de vir na terra. Antes de Jesus vir na terra, estava o seio de Abraão, o inferno e o lugar onde ficam os anjos caídos. Tudo aqui no seio da terra. Quando Jesus desce, aí ele cumpre, Deus deixa de ser injusto perante os anjos no céu. A explicação é dada. E aí Deus desce, Jesus desce no seio da terra, explica o que aconteceu, pega o cativeiro, leva para o céu. Quando Cristo leva para o céu o cativeiro, Paulo fala, ele levou cativo o cativeiro. Os irmãos que estavam ali em sofrimento, imagina você no seio do Abraão, tudo no paraíso, e você conseguindo ver os anjos caídos, os homens que estavam ali no inferno. Aquilo ali não era um seio de Abraão, um céu. Aquilo ali era um sofrimento para quem estava no seio de Abraão. E para aquelas outras pessoas, eles ficavam indignados com Deus, chamando Deus de injusto, até Jesus descer. Jesus desceu e ele levou cativo o cativeiro e levou para o céu. Por que teve que esperar, Sônia? Por que teve que esperar Jesus descer? Imagina, eu pego você aqui e aí eu vou te condenar. Tem um filme que o cara pega as pessoas antes da pessoa matar. Tem um filme que fala isso. Que ele antevê o crime. Então, no mundo judiciário não existe isso. Se eu falo aqui eu tô vendo um cara aqui, eu pego ele aqui, pego no pescoço dele, porque eu sonhei que ele ia ir aqui andando e vai lá em casa, vai matar minha esposa. Se eu pegar ele aqui na praça agora e enforcar ele e levar pro juiz, eu que vou ser preso. Porque eu não posso condenar o cara antes do ato. Pesado, né? Não tem como fazer isso. Então Deus teve que esperar Cristo descer, materializar, cumprir toda a lei, morrer na cruz, explicar para os anjos para ele descer no inferno e buscar o seio de Abraão e levar para o céu. Aí você vai ver em Apocalipse que agora eles estão debaixo do trono de Deus. Inclusive eles reivindicam o retorno de Jesus e a ira dele contra os ímpios. Pois porque a Inquisição, por exemplo, foi uma coisa muito difícil de entender hoje em dia. Tem várias coisas difíceis de entender, mano. Várias coisas. Mas a gente pode entender tudo com um pouquinho de sabedoria e buscando Deus aqui. Então, esse é o panorama do Evangelho. Até Cristo, Deus era injusto no céu. Tinha um papel de injustiça. Cristo explicou como que Deus fez isso. Amanhã nós vamos entender como que Deus fez isso. Cristo fez isso através da propiciação. Ele liberta o nome de Deus. Ele santifica o nome de Deus. Ele explica o problema. Ele tira Satanás do céu. Porque até Cristo, Satanás podia ficar lá acusando. Aí Jesus falou, eu vi Satanás caindo como um raio. Por quê? Agora ele não pode entrar mais lá. Tem um momento na Bíblia... eu queria ler hoje, mano. Nossa, já deu 1 hora. Você sabia que está escrito na Bíblia o momento que Jesus chega no céu e que Satanás é expulso de lá? Ai, que vontade de ler isso aqui hoje para vocês. Está escrito na Bíblia o momento que acontece a troca. Que Cristo chega no céu e Satanás ficava lá expulso de lá. Está escrito na Bíblia isso. João, quando ele viu esse momento, ele chorou igual criança. No céu nunca teve choro. No céu não existe choro. E quando João viu esse momento, ele chora. É essa passagem, ele não voltou no céu, não. Ele continua no céu. Veio Jó, ele estava no céu. Veio Adão, ele estava no céu. Jó, ele estava no céu. Abraão, ele estava no céu. Ele podia entrar numa parte do céu. Davi, ele estava no céu. Jesus, ele estava no céu, ele estava livre aí enquanto Jesus estava na terra. Mas quando Jesus morre, mostra o momento certinho na Bíblia, Jesus chegando no céu e ele tendo que sair correndo de lá.
Porque chegou a resposta. Quando a resposta chegou no tribunal, o acusador caiu. E aí Jesus volta para a terra e fala assim: agora todo poder foi me dado no céu e na terra. Ninguém mais tem poder para acusar vocês. Todos os inimigos foram vencidos. Tá lá em Apocalipse 6, só você ler. Leia Apocalipse 6, eu vou revelar para vocês. Eu só não vou ler para vocês, mas lê lá, é lindo demais, mano. Jesus, João chora. Quando João vê Satanás acusando todo mundo no céu, quando João vê o problema sem solução, quando João vê que não tinha jeito, ele chora no céu. Aí vem Jesus entrando lá no tribunal, repegando o livro da mão de Deus, tirando o acusador de lá, que era um anjo bonitão que tava lá, fortão, e levando o anjo pro inferno, e ele entrando e reinando no céu, e acabou os acusadores, acabou os inimigos. É lindo demais. Apocalipse 6, leia. Essa é a live de hoje. Deu pra vocês entenderem o panorama. O evangelho é lindo demais, mano. O evangelho tem que mexer com vocês. Tem que abrir um sorriso no rosto de vocês. Tem que fazer uma doideira aí, mano. Era um problema insolúvel. Os anjos não davam conta de resolver. Jesus foi lá e resolveu. Amanhã a gente vai entender como é que ele fez isso, tá bom? Tá aí a primeira aula. Você não vai ouvir isso na igreja, infelizmente. Infelizmente, é difícil. Você é bacana demais, vai ser inteligente assim até no céu. Mano, minha sabedoria aqui não vem de mim, vem de Deus. Se você abrir a boca, você dá conta de falar coisa mais profunda que eu. Porque as profundidades que eu fico falando aqui é ele que vai revelando. Eu abro a live para me falar, para me fazer os downloads. Como assim? Você vai entrar aqui, ó, link da bio do TikTok. Você entra no link da bio, tá lá, Lives da Consciência. Lá eu explico seus superpoderes. Você tem um monte de poder. O seu principal poder chama consciência. A consciência é o próprio reino de Deus dentro de você. Se você entender o poder da consciência e o poder do download, você vai acessar a sabedoria muito mais profunda do que eu. Você vai falar coisas que eu não vou dar conta de falar. Por quê? Eu já mastiguei. Eu demorei 20 anos mastigando. Coloquei tudo num compilado. Tá numa playlist do YouTube. Eu tô terminando o compilado da consciência. Ontem nós terminamos. Anteontem, né? Nós terminamos o compilado da sabedoria. Aí eu tô mastigando e tô colocando tudo traduzido para você. Então se você pega, já tá a comida pronta, você vai comer, você pega a receita, você sabe replicar. Daqui a pouco você tá mudando minha receita, falando coisa mais profunda do que eu. É facinho demais. É o seu poder. Então você acha que eu sou sábio, é só porque você não tá abrindo a boca e falando. Tem 3 coisas para identificar seu propósito, tá? Quando você olha para mim e me admira, é porque seu chamado é fazer o mesmo que eu. Vamos lá, ó. Vem através de uma energia que você chama de inveja. A inveja não é ruim, tá? O problema é o que você faz com a inveja. Quando você olha pra mim, você me admira, significa o quê? Esse cara tá fazendo a coisa que é pra mim tá fazendo, só que ele tá muito longe de mim. Eu acho que eu não sou capaz de fazer. Aí você me admira, você me acha inteligente, você me acha sábio, você me admira. Mas a sua admiração é só sua alma e seu espírito gritando aí. Era pra você tá falando, era pra você tá dizendo isso aí. Aí vem numa forma de admiração. Quando eu tô mais perto de você, vem numa forma de inveja. Aí você fica com inveja do que eu tô falando, porque você dá conta de fazer. Aí a inveja, ela vai servir para você olhar para mim. Se eu for um justo, quer dizer que você tá fazendo errado e você tem que replicar o que eu tô fazendo para você ter meu resultado. Se eu for justo... Vamos lá, a inveja veio. Eu sou um justo, quer dizer que eu tô fazendo a coisa certa da maneira certa. Você tá tentando buscar isso fazendo do jeito errado. Se eu sou injusto, quer dizer que eu tenho o resultado que você quer ter, que você vai ter, só que eu tô fazendo da maneira errada. E você precisa aprender uma maneira certa de fazer o que eu tô fazendo. Os pastores estão todos a enganar. Mentiroso, interesseiro, continua assim. Então, tem muito pastor a enganar, mas tem pastor bom, hein? Tem pastor melhor do que eu 1000 vezes para te ensinar isso aí. O seu papel é procurar eles. O problema seus é que vocês... Vou repetir. O hospital é o lugar onde tem mais doente por metro quadrado. Então, se você entende que o hospital só tem doente, quando você chega lá, você não sai apertando a mão de todo mundo. Você chegou lá, você procura primeiro olhar para a pessoa. Será que esse cara aí tem HIV? Não. Será que esse cara aí tem dengue? Não. Será que esse cara aqui tá com Covid? Não. Será que como é que tá esse cara? Aí você olha ali e você procura entender quem é aquele cara.
Se você vê que ele não é um risco para você, aí você abre seu coração e chega perto dele. A igreja é onde tem mais burro por metro quadrado, mano. A igreja é onde tem mais doente por metro quadrado. É mais do que o hospital. Só que você não sabe disso. Aí você chega na igreja com o coração aberto, achando que todo mundo lá é bom. Todo mundo lá é massa. Todo mundo lá vai te amar. Na porta já tem um burro te dando um coice. Você veio de calça? Não, mas a mulher aqui dentro usa saia. Aí você já tomou o primeiro coice, porque você não sabia que lá só tem burro. Por que só tem burro? Tá? Tem um sábio lá dentro. Você tem que procurar o sábio que tá lá ensinando. Se não tiver nenhum sábio, sai dali correndo, vai para outro templo, onde reúne as igrejas. Igreja nem é o que você sabe. Igreja nem é o que você sabe. Sou amante da Bíblia. A palavra é profunda, o povo perece por falta de conhecimento. É porque não vai ter tudo lá na Bíblia. Porque imagina, se só tem burro lá e o pastor fala essas coisas profundas que eu estou falando aqui, é um pouco difícil. Os caras querem ouvir a papinha. Então a igreja ela está configurada de uma forma errada. A igreja, o templo da forma que você conhece, está configurado da forma errada. Mas tem muita coisa certa. Deixa eu ver qual live que eu ensino do templo. Acho que é Provérbios 28. Assiste Provérbios 28, eu estou explicando do templo. A igreja, na verdade, aliás, tá mais fácil, o mundo espiritual. Vai no link aqui do TikTok. Você vai entrar na playlist do YouTube da consciência. Lá na live da consciência está lá assim, ó, mundo espiritual e maldição hereditária. Nessa live eu estou explicando o que é essa igreja. Ó, Satanás, ele é seu predador. Você tem que acionar a igreja. Quando você aciona a igreja dentro de você, você se torna a igreja, Satanás passa a ser seu inimigo. E Satanás é o servo do Senhor para separar o joio do trigo. Então você vai assistir essa live, você vai entender isso aqui, você vai entender o que está acontecendo dentro dos templos. O templo é onde reúne as igrejas. Tem sábio até para enganar. Isso são falsos profetas que são piores que o ímpio. Paulo fala assim, ó. Se alguém fala que ama a Deus, que serve a Deus, mas não cuida da sua família, ele é pior do que o ímpio. Então a sua família é a igreja, Mike. Se você não entendeu que você é igreja, então logo você está na igreja procurando uma igreja. Como é que a igreja procura uma igreja? Vamos entender que eu vou repetir para você. Se você não entendeu que você tem que ser igreja, que a igreja é você que aciona e que todos nós somos umas pedras. Pedro fala assim, ó, o Jesus falou com ele, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. É onde está esse negócio de papa aí, ó. Aí o Papa fala assim, eu sou Papa porque eu sou Pedro, Pedro é a pedra. Não, mas o próprio Pedro falou que ele não é a pedra. A pedra é a afirmação que ele falou. Ele faz uma afirmação, Jesus fala, isso não veio de ser, é o Espírito Santo. Aí ele fala, essa é a pedra angular. Jesus, eu sou a pedra angular. E sobre essa pedra eu edifico a minha igreja e vocês também são pedras. E aí Pedro significa pedra, só que o próprio Pedro, em 1 Pedro, acho que é 1 Pedro ou 2 Pedro, ele vai falar, nós somos pedras de uma construção. Então, cada um é uma pedra. Quando você se torna igreja, você se tornou uma pedra de uma grande construção chamada igreja. Então, como é que você vai na igreja para ser igreja? Não faz sentido. Você vai no templo porque o templo é a união das igrejas. Ah, eu não concordo com o templo, eu não concordo com as igrejas, eu não concordo com o dízimo. Então vamos fazer o seguinte, Mike. Você vai falar com o pessoal que não concorda, você fala assim, então abre a igreja dentro aí, ó. Vamos reunir a igreja dentro da minha casa agora. Aí todo fim de semana vai vir 20, 10, 15, 30 pessoas dentro da sua casa. Aí você vai ver que a sua sala não dá conta. Aí você vai ver que você está gastando muito dinheiro. Aí você vai começar a falar, não, todo dia quando vocês virem, cada um traz alguma coisa de comer, que aí vai ficar mais leve para mim, porque tá ficando pesado. Aí você vai começar a cobrar o dízimo e a oferta desse, porque vai ficar pesado você. Aí você vai falar assim, não, gente, tá crescendo muito aqui a reunião nossa, a minha sala não tá dando mais, a gente teve que vir para cá desse irmão aqui, mas a sala dele também não tá dando. Vamos pagar um espaço? Aí cada um vai dar 100 euros, nós somos 30 aqui, cada um vai dar 100 euros, a gente vai ter dinheiro para pagar o espaço, a gente reúne lá. Foi assim que se formou os templos, só que as pessoas não entendem, aí começou um ficar na frente disso aí, fazer isso aí virar dinheiro, aí virou essa confusão que é hoje. Mas o templo é só um lugar para reunir as igrejas. Boa madrugada. Depois vocês leem aí. Tamo junto. Você tá precisando abrir uma live aí pra você falar disso aí. Então essa foi a live de hoje. Essa live foi longa demais, mano. Mas deu pra vocês verem o panorama do evangelho. Tamo junto, é nóis. Bora cultuar Jesus. Como? Com a sua vida.